filha. Senhor, que haja a bênção do Senhor nas mentes, nos corações nessa noite. Que o Senhor cancele agora toda distração e que as mentes estejam cativas ao Espírito de Deus. E que possamos estar, Senhor, ligados para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que bom estar aqui na casa do Senhor mais um dia. Eu convido os irmãos a abrir o livro de Jó. Jó 33, 14. Jó 33, 14. Todos acharam? Amém. E a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Amém. Podem vos assentar. Eu quero dizer que nem todo sofrimento é castigo. Deus pode estar trabalhando no silêncio. Ouvir a Deus exige disciplina e humildade. Deus não é silencioso. Muitas vezes somos nós que não percebemos a sua voz. O Senhor comunica diariamente conosco. Ele comunica através de sonhos, através de louvores, através de palavra. Mas, por vezes, a distração toma conta de todos nós. E vem aquele medo que vem consumindo a gente, que se torna maior do que tudo. Mas nós procuramos respostas rápidas das coisas. E não queremos pagar o preço que foi aplicado a mim e a vocês. Que é de quê? Orar, jejuar e ler a Bíblia. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe a medida exata para cada um de nós do que vamos aguentar. Então, agora, eu quero recapitular com os irmãos sobre Jó. Vamos lá. O Senhor conhecia Jó. E a palavra fala que o Senhor chamava Jó de servo amado e fiel. Que lindo isso, né? O Senhor te chamar... Não, você é minha serva, amada e fiel, Jaqueline. Isso é muito lindo. E em Jó 1,6, fala assim, que os filhos de Deus vêm se apresentar a Ele. Esses filhos de Deus são os anjos, que se apresentam ao Senhor diariamente na corte celestial dEle. Mas tem um detalhe, Satanás também se apresenta diariamente na corte celestial. Apocalipse 12:10 diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusava dia e noite. Esses anjos diariamente estão lá perante o Senhor com a causa de cada um de nós. E são milhares de anjos que estão diante do Senhor diariamente. Mas o Senhor conhecia Jó e mesmo conhecendo a Jó, permitiu Satanás tocar nele. Mas vamos lá. Jó era da terra de Uz e ele era conhecido por todo o Oriente pela sua riqueza. Mas Jó amava tanto a Deus, tanto que ele fazia holocaustos, até pelos filhos dele. Que ele pensava assim, vai que o meu filho blasfemou contra o Senhor. Eu vou fazer um holocausto lá para o Senhor. Então, Jó era, assim, um servo fiel e temente a Deus. Eu fico imaginando que Jó ia diariamente. O Jó tinha constância de ir diante ao Senhor. Todos os dias. Jó tinha o schedule dele. Não, agora é a hora. Deixa eu largar aqui essa foice aqui de lado. Deixa eu parar de cortar um capim. Deixa eu parar de tratar um bicho, porque agora é a hora do Senhor. É o foco dele. Eu tenho que estar agora com ele.
Por isso ele era chamado de servo, amado e fiel. E no capítulo 1, fala o seguinte, que Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os animais e Jó perdeu os servos que trabalhavam para ele. No capítulo 2, fala que Jó teve úlceras pelo corpo afora. Mas também fala no livro de Jó que Jó estava sentado em cinzas. E sabe o que cinza significa? Dor, sofrimento e luto. E Jó, mesmo passando por tudo isso que ele estava passando, ele não blasfemou contra o Senhor. Ele ficou calado e tolerando tudo aquilo mesmo, sem entender o motivo que ele estava passando por aquilo. Agora, vamos para o primeiro ponto da minha mensagem que eu quero chegar. Jó tinha 3 amigos. Elifaz, que significa sabedoria. Bildade significa acredita que Deus recompensa o justo e pune o ímpio. E tinha Zofar, que significa Deus é justo. E o que o sofrimento de Jó poderia ser de punição. A palavra fala que esses 3 amigos ficaram com Jó 7 dias chorando. E eu fiquei também imaginando, porque acredito que as ruas eram de terra batida, maybe eles estavam sentados na beira de uma calçada que não seria uma calçada, em cima de algumas pedras, e chorando ali com Jó, porque Jó não conseguia falar. Jó estava machucado, Jó tinha perdido os filhos, Jó tinha perdido tudo, da noite por dia, e não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Que ele levantava altares para o Senhor, ele ia diante do Senhor, ele amava o Senhor, e veio aquela guerra para a vida dele. Veio aquelas úlceras no corpo dele. E depois desses 7 dias que eles choraram, os amigos próximos de Jó, eles choraram 7 dias com Jó. E depois desses 7 dias, Jó começou a falar. Mas a primeira coisa que ele falou, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. E ele faz, o primeiro amigo dele, dos 3, fala o seguinte, que o Senhor estava fazendo aquilo com Jó porque ele pecou. Aí Jó começou a se justificar, mas eu não pequei. Eu amo o Senhor. Eu vou diante dele diariamente. Eu levanto holocaustos para ele. Mas aí vem o Bildade e afirma a justiça de Deus na vida dele. Mas falou que isso era tudo culpa de transgressão da vida de Jó para os filhos dele. Quer dizer, que Jó passou para os filhos dele e isso o Senhor estava culpando Jó porque ele alguma coisa de errado fez e ele estava pagando por aquilo que ele fez. E veio Zofar e acusou ele também de iniquidade. Presta atenção, 3 amigos que choraram com ele e todos eles acusaram ele. Mas eu fiquei assim, por que eles ficaram falando essas coisas e não foram diante do Senhor para saber o que estava acontecendo? Já chegam afirmando, está acontecendo isso com você por causa disso, mas não foram diante de Deus perguntar, Senhor, por que está acontecendo isso na vida de Jó? E aí, vem a Anami aqui domingo e fala aquele testemunho dela, que não tomou a decisão tomou a decisão e não foi diante ao Senhor perguntar antes se era para fazer aquilo. E aqui os amigos já chegam dando a opinião deles, o pensamento deles, e falando com Jó aquilo que é da cabeça deles, que eles acham que poderiam ser. Aí agora um segundo ponto da minha mensagem. Jó, ouvindo aquilo tudo dos amigos dele, sabe o que ele lembrou? Que ele é filho de Deus. Que o Senhor que justifica ele. Os amigos dele foram lá, acusaram ele. Primeiro choraram e depois vieram e acusaram. E aí ele falou assim,
mas peraí, eu sou filho de um Deus. É Ele que me justifica. E lá em Jó 12:10, fala assim: na sua mão está a alma do todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Aí Jó disse assim: ei, peraí. Você vem e chora comigo e vem cá e me julga sem saber o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. O Senhor, está acontecendo isso na minha vida, mas você já chega me acusando, falando que eu transgredi, que eu fiz isso, que eu pequei, sendo que eu vou diariamente perante o Senhor levantar altar para Ele. Eu levanto altar para Ele da minha vida, para a vida dos meus filhos, e vocês vêm aqui fazer isso? Mas aí a conversa continuou ali, entre os 4 ali. E continuou falando o quê? Que acusando ele. Aí você sabe o que aconteceu de novo? Jó desejou a morte de novo. Porque os amigos, em vez de dar uma palavra de sabedoria para ele naquele momento, em vez de dar uma palavra de apoio para ele naquele momento, em vez de declarar para ele alguma coisa para ele se reerguer, chegaram acusando ele. E na Bíblia fala que outros homens de Deus desejaram a morte. Eu começo dizendo, o Elias, 1 Reis 19:4. Depois que Elias derrotou os profetas de Baal, ele correu de Jezebel. Ele ficou com medo dela. Em Jonas 4:3, o Senhor poupou a Nínive. E Jonas ficou frustrado com aquilo. E tem mais um que eu vou dizer, que está em Números 11:15. Moisés ficou sobrecarregado do povo. E também pediu a morte. Homens de Deus pediram a morte, porque veio a guerra sobre a vida deles. Porque eles ficaram sobrecarregados daquilo. E por um instante pensaram em desistir. E já foram logo pedindo a morte. É estranho isso, né? Mas acontece comigo. Acontece com vocês. Quando vem a guerra, a gente acha que não vai passar. A gente acha que aquilo vai durar para sempre. A gente acha que não vai vencer. A gente acha que vê o irmão sorrindo ali todo dia, não acha que ele não tem guerra, acha que a vida dele é linda. Mas só Deus sabe o que está no coração ali daquele irmão, para ele poder vestir uma roupa, para poder subir aqui essas escadas e vir para o culto, cultuar o Senhor e cantar louvores diante dele. E na hora do louvor levantar os braços e falar que tu és fiel, Senhor. Eu quero dizer para vocês que o tempo do seu processo não é maior do que a da promessa do Senhor para a sua vida. Ouça isso, o tempo do seu processo não é maior que o da promessa do Senhor para a sua vida. Deposite a confiança no Senhor, que o mais Ele fará. O mais Ele fará por mim, o mais Ele fará por vocês. Sabe por quê? Que foi cantado aqui hoje. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Mas aí, no meio daquela conversa ali, 3 amigos e Jó, eles conversaram por muito tempo ali. Foi que Jó pediu a morte por 2 vezes. Tinha um jovem no meio deles. Tinham 4 pessoas mais velhas e tinha um jovem entre eles. Ele se chamava Eliú. E ele esperou todo mundo falar, para poder falar também. E ele virou para aquele bando de gente velha, como se diz, que era para ter falado coisas expressivas, boas para Jó. Sabe o que ele falou? Vocês têm que falar sobre sabedoria para ele. Por que vocês estão acusando ele? Dê uma palavra de bom ânimo para ele. Dê uma palavra de sabedoria para ele. E Eliú, olhando aquela situação toda, virou para Jó e falou assim: ô Jó,
você para de se pôr de vítima. Ô Jó, você para de se pôr de coitado e levanta e vê que o Senhor te poupou a sua vida. Você perdeu os teus filhos, você perdeu os seus animais, você perdeu tudo que você tinha. É ruim? Lógico que é. Quem quer perder os filhos? Quem quer perder o que tem? Trabalhou para conquistar aquilo, mas o Senhor, Jó, o Senhor te poupou a sua vida. Agradeça ao Senhor a disso, por Ele ter poupado a sua vida. Aí agora, eu quero lembrar vocês daqueles anjos que eu falei, dos filhos de Deus que eu falei lá no início. Sabe, os anjos que se apresentam, nos filhos de Deus que se apresentam diariamente com o Senhor? Fala assim, lá em Jó 32, 23, 24. Ele fala assim com Jó: basta ter um anjo intercessor. Basta ter um anjo intercedendo por você. Basta ter um anjo vendo você ali no cantinho do seu quarto orando e falando assim: ah lá, Jesus, o Jó está orando. Ah lá, Jesus, ele está passando por aquilo ali, mas ele está ali na sua presença. Ele permanece fiel com você. Ele não está blasfemando contra você. Ele continua firme contigo. Ele continua orando. Ele continua jejuando. Ele continua lendo a tua palavra. E Ele continua na tua presença, Senhor. Um anjo. A palavra fala, se você tem um anjo intercedendo por você entre milhares. Aí a pergunta do Senhor para mim e para você essa noite é o seguinte: você prefere andar com 3 amigos que choraram com você, ficou ali bonitinho chorando com você, mas na hora que você abriu a boca e desejou a tua morte, eles já começaram a te acusar? Fala assim: não, você está passando por isso porque é culpa sua. Ah, se eu fosse você, nem ia para a igreja mais. Larga isso um pouquinho. Não, vai na salinha, mas não. Deixa aquilo lá, dá um tempo daquilo ali, porque é muita coisa para sua cabeça que você está machucado e vai te machucar mais. Ah, se eu fosse você, meu irmão, não ficava ali no estacionamento, não, porque aquilo ali dá uma dor de cabeça, o povo reclama daquilo ali. Não fica quieto na sua. Não, já sei, vamos lá para Boston, vamos dar uma volta lá, vamos entrar num bar daquele lá, vamos ver, vamos distrair, que isso vai passar. Você quer esses 3 amigos? Ou você quer um Eliú? Vem cá. Aquele Eliú que vai pegar assim, vai falar assim: ô Jó, você está sofrendo, né? Mas eu estou aqui, eu estou segurando a tua mão, você vai passar por essa, levanta a tua cabeça, arranca a cinza da cabeça, vamos trocar a veste, araxu e arabaçu e ará, vamos trocar a tua veste, você vai para o jejum, vamos orar junto, vamos procurar uma solução para isso que está acontecendo na sua vida, porque você não está sozinho, você está no meio de uma guerra, a guerra é sua, mas eu estou andando aqui com você, eu estou marchando aqui com você, e nós vamos atrás de resposta do Senhor, porque você não vai ficar sozinho aqui nessa, eu estou com você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu lembro de onde o Senhor me tirou todo dia. Do lamaçal que eu vivia. Da podridão que eu andava, que eu carregava. Dos carrapichos que era agarrado em mim. Eu lembro disso todo dia. Eu lembro dos lugares que eu frequentei, a misericórdia do Senhor me alcançou. Lembra de onde o Senhor te poupou? Lembra de quantas vezes você andou com pessoas que não era para você ter andado e aconteceu coisas terríveis com elas, mas hoje você está aqui na casa dele, servindo a ele, na presença dele. Você tem a oportunidade de vir no culto na terça, na quarta, no domingo 2 vezes. E quantos estão aí escondidos em caverna, escondidos em esgoto para adorar o Senhor, porque não pode, porque o país não permite, porque é regra disso e regra daquilo. Quantas Bíblias você pode ter na sua casa para ler e você não lê? Seja grata ao Senhor.
A prova dói, dói. Mas tu és fiel, Senhor. Foi cantado aqui. Tu és fiel. Mesmo que pareça que é o fim, tu és fiel, Senhor. E nós vamos chegar lá. Saiba reconhecer o Eliú da sua vida. O Eliú pode estar mais próximo que você imagina. O Eliú pode ser a irmã. O Eliú pode ser o esposo ou a esposa. O Eliú pode ser os pastores. Confie no Eliú que você tem. Peça ao Senhor sabedoria para ver o Eliú da sua vida. E eu quero te lembrar mais uma vez do anjo. Basta ter um anjo te vendo. Basta ter um anjo vendo você lá no cantinho, orando, clamando ao Senhor, trazendo arrependimento todos os dias. Aquilo que acontece com você. Um anjo que ele vai interceder por você. Vocês podem ficar de pé, que a minha palavra foi bem curta mesmo. E pode vir para o altar. Saiba que você tem o Eliú na sua vida. Mas a guerra é sua. O Eliú vai te ajudar. O Eliú vai caminhar com você. O Eliú vai fazer guerra com você, mas ele não pode fazer por você. Você tem que se posicionar e saber se você vai querer pegar caco e continuar te raspando. Você que vai ter que se posicionar e querer saber, eu vou querer ficar com esses 3 amigos ainda, mesmo depois disso tudo? Você que tem que se posicionar perante a tua guerra. A guerra é tua. Em Salmos 34, 17 fala: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de toda a sua angústia. Essa foi a minha palavra para vocês essa noite. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês da mesma forma que Ele falou no meu coração. E eu quero agradecer pela oportunidade. Salve de palmas para o Senhor aí, amém. Aplaude o Senhor.